O Brasil fechou 2016 com um número menor de abate de bovinos. Praticamente em todos os estados houve uma redução, principalmente em Minas Gerais. O Brasil deve manter a perspectiva de aumento de produção e abertura de novos mercados. Para analisar esse cenário, a gente conversa agora com o assessor técnico da CNA, Rafael Linhares. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. O Brasil vai conseguir sustentar o volume de exportações esse ano? Com certeza, vai depender muito da procura externa por esse produto brasileiro, pela carne bovina, em especial a carne in natura, que tem um volume maior de exportação, mas considerando os agravos que a gente teve aí da operação carne fraca, há uma expectativa de retomar esse volume e fechar 2017 com números melhores de 2016. Sempre é bom ter uma base de números, né, em relação ao ano anterior. Como transcorreu aí o abate de bovinos, então, no ano de 2016? Sim, a nossa base de dados, a gente trabalha com o IBGE, de trimestre em trimestre ele emite um relatório. O relatório que nós temos agora divulgado em março de 2017 é referente ao último trimestre de 2016, o que leva a gente a fechar o ano de 2016 e fazer toda uma análise. Considerando aqui o abate nacional de bovinos, no decorrer de 1997 até 2016, a gente percebe que a partir de 2013 a gente vem tendo sucessivas quedas no volume de abate de bovinos. Em 2016, 29 milhões e 700 mil cabeças, 3,2% menor que o mesmo número comparado a 2015. Então, obviamente que o consumo interno da carne bovina é determinante para esse aumento do volume de abate. A gente espera que o cenário político e econômico do país contribua já em 2017 para um número favorável no final desse ano. Houve alteração, por exemplo, no peso médio das carcaças? Praticamente estável, se mantém entre 247 quilos ou 16,5 arrobas, né? Esse número vem se mantendo constante, com pouca variação, 3,3 quilos a mais que 2015, justo porque teve uma menor participação de fêmeas no abate e o macho, por si só, ele é um pouco mais pesado. Agora, como se decorreu aí o mercado da arroba do boi, do boi gordo, né, no decorrer de 2016? Em 2016, segundo o CPEA, teve uma arroba média de R$ 152, tá? Variando num valor mínimo de 147 ao máximo de 159. Esse valor também implica em 5,5% de valorização em relação a 2015, mostra que em 2016 a arroba teve um pouco mais valorizada que o ano anterior comparado. E com relação ao consumo da carne bovina? O consumo foi outra novidade. Segundo levantamentos de empresas especialistas no assunto, o consumo da carne bovina brasileira apresentado em 2016 foi o menor nos últimos 15 anos, fruto da crise econômica também o país passa, desemprego é compatível paralelamente ao consumo da carne bovina, tivemos aí um consumo de 30,7 quilos de carne bovina por habitante no ano de 2016. Agora, com relação às exportações, como é que foi o comportamento no ano passado? As exportações de 2016 foi 0,3% menor que 2015. Essas quedas foram basicamente de países como Venezuela, Rússia e Egito, mas que também foram compensados por aumento de volume em outros países também, como principalmente China. Então, quais foram os principais compradores da carne bovina brasileira? Vem destacando muito 2016 e até esses primeiros anos de 2017, Hong Kong, seguido aí de China, Chile e também Egito, apesar de ter tido essa retração lá no ano passado. Agora, Rafael, com relação à operação carne fraca, que teve repercussão esse ano, você acredita que a perspectiva é fechar um ano de 2017 aí, mesmo assim, bom? Sim, a expectativa é que os últimos embarques que ainda retêm a carne bovina brasileira, são pequenos países que ainda têm uma restrição em decorrência da operação carne fraca, se acabe também nos próximos meses, está tendo um esforço muito grande por parte do Ministério, por parte da associação específica que trabalha com o assunto, e a expectativa de volta da procura, volta da demanda externa e a disponibilidade do produto a nível nacional, né? Então a gente tem todo o cenário para poder atender e esperamos chegar em dezembro de 2017 com números positivos melhores, superando aí a retomada de crescimento aí da exportação e produção da carne bovina. Dá para se dizer que o pecuarista está otimista? Sim, é um momento muito difícil. O 2017 é um ano de extrema cautela por parte do produtor. Custo elevado, arroba não condizente a anos passados, teve uma queda aproximada aí em relação a 2016. Então é hora de fazer
custo, fazer gestão e preparar melhor a venda, principalmente daquele produtor que teve a compra da reposição cara nos anos passados e agora desfaz do seu animal gordo em arroba menos valorizado. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor técnico da CNA, Rafael Linhares. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia.